Boa tarde a todos. Nós estamos aqui novamente no Centro da Memória da Engenharia, na Rua da Bahia 52, no centro de Belo Horizonte. O Centro da Memória da Engenharia é administrado pela Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia. Eu sou o Bernardo Abraão, presidente da associação, e nós estamos aqui na 4ª edição do projeto A História da Engenharia Contada pelos Ex-Alunos. É um projeto que tem nos estimulado muito, tem tido até procura de ex-alunos interessados nesse projeto, interessados na questão da entrevista e ter acesso a ele. Nós, a partir desse momento em que nós gravamos, nós colocamos esse trabalho na rede social para que todos possam acessar, como também no site da associação. Hoje, especialmente, nós vamos entrevistar uma colega, engenheira civil, Solange Montezuma. Ela foi, coincidentemente, minha colega durante um bom período, na fase em que existia o curso científico, né, Solange? Então, nós desenvolvemos uma grande amizade, uma grande proximidade. Depois, nós fomos contemporâneos na Escola de Engenharia. E agora, recentemente, ela teve alguma presença aqui também na Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia. Solange, é um prazer te receber aqui. Estou falando como presidente da associação, como ex-colega também, e nós queremos muito te escutar no que tem de curioso, né? Porque a mulher na engenharia, na trajetória de engenharia, ela tem outra experiência, tanto no curso de formação, como também pós-escola. Nós queríamos escutar também, mas gradativamente nós estaremos te perguntando sobre esses detalhes. E eu queria que você... Muito obrigada pelo convite. É um prazer mesmo te receber aqui. Solange, você é de Belo Horizonte? Sou. Você nasceu aqui? Nasci aqui. E essa trajetória, como é que foi? Desde infância, colégio, você pode falar? Sim. Inclusive, meu pai sempre falou que nós éramos a 2ª geração de Belo Horizonte, porque ele nasceu também aqui em Belo Horizonte, o que é uma coisa rara, né? Porque a minha mãe, por exemplo, não era daqui, era de São João del Rei, mas o meu pai é nascido aqui, então já era a 2ª geração, meus filhos agora são 3ª e meus netos são a 4ª geração de Belo Horizonte. Eu estudei, primeiramente, no Colégio Delfim Moreira. Era uma escola pública que funcionava ali na Rua Espírito Santo. E a gente morava na Augusto de Lima, no edifício Maleta. Então, eu estudei lá um semestre só, porque, infelizmente, o prédio pegou fogo, nós tivemos que mudar do Maleta e mudamos de casa, fomos para outro lugar. E, a partir daí, eu estudei no Instituto de Educação. Então, eu fiz, na época, era jardim de infância, grupo escolar e ginásio. Ginásio. Quando eu acabei o ginásio, teria a opção de fazer o curso normal lá no Instituto de Educação, mas não me interessava ser professora. Eu queria fazer científico, queria estudar qualquer coisa relacionada à matemática, porque eu sempre gostei muito de matemática. E aí fui para o Colégio Santo Antônio. E lá eu fiz os 3 anos de científico e depois fiz o vestibular em 74 e entrei na Universidade Federal. E aí fiz o curso de engenharia em 4 anos e meio, né? Porque acabou que eu entrei em agosto de 74 e formei em dezembro de 78. Você entrou comigo, né? Nós entramos em 74. Mas Solange, você entrou no início do ano, né? Tem uma curiosidade aí, que nós estamos vendo na parte das origens, né? Eu gostaria também de destacar, se você me permite, a curiosidade do seu avô, do Leopoldo. Você poderia falar? Claro. Leopoldo. Meu avô paterno, Leopoldo da Silva Pereira, era o nome dele. Ele é de Milho Verde, nascido em Milho Verde. E ele foi para o seminário,
naquela época não tinha muita opção de estudo, ele queria estudar e foi para o seminário, estudou no seminário em Diamantina. E lá ele aprendeu latim, aprendeu francês e se tornou um que foi chamado posteriormente como intelectual do sertão. Ele era um homem muito inteligente, muito competente nessa parte de letras, e não só de letras, ele se tornou depois dentista, tinha várias outras qualificações na época. Mas o mais interessante foi essa parte da literatura, porque ele escreveu livros, ele escreveu poesia, ele traduziu clássicos da literatura, tipo Virgílio, Tácito, traduziu os anais. Então, ele foi uma pessoa, de fato, muito intelectual mesmo, muito inteligente assim nessa área e muito versátil nas letras, né? Ele é curioso porque a família é a mesma, a nossa, né? Família Silva Pereira, de Milho Verde. E quando eu tenho o hábito de frequentar Milho Verde, vou anualmente, e lá tem o grupo escolar Leopoldo da Silva Pereira. Então eu li lá Leopoldo da Silva Pereira, mas eu não sabia realmente a proximidade, e aí com a história, com a árvore genealógica que nós temos estudado, nós vamos localizando todos eles, né? E o Leopoldo, pai do Caio Mário da Silva Pereira, que é um jurista conhecido, já falecido, que era seu tio, não é isso? Meu tio, Certo. Esse meu avô, ele foi casado 2 vezes. Ele casou primeiramente em Araçuaí com uma senhora Cristina e teve 6 filhos com ela. E ela morreu de parto e ele então veio para Belo Horizonte depois e trouxe até 2 filhas mais velhas, e ele foi dar aula chamava acho que Colégio Mineiro na época, que era um instituto de educação. E a minha avó era aluna dele e depois se tornou a segunda mulher dele. E com a minha avó ele teve mais 4 filhos. Dentre eles o meu pai, o Caio Mário, que é esse jurista mais famoso aí, teve uma filha e mais um outro filho que depois foi adito cultural em Paris, era da aeronáutica. E as lembranças que o meu pai tinha do meu avô eram lembranças sempre desse lado intelectual, sempre lendo muito, sempre contando muita história. E era um homem muito rigoroso, mas por outro lado, era uma pessoa um romancista, muito afável. Afável. Aí, Solange, você passou pelo Colégio Santo Antônio, chegou na universidade e nós fomos para o campus. Como é que foi essa questão do vestibular? Foi tranquilo para você? Foi. Aliás, nós fizemos o último vestibular no Mineirão, né? Exatamente, na arquibancada. Na arquibancada, aquela arquibancada de cimento, fazendo prova com aquela tabuletinha, né? Era um caderno, né? Com uma prancheta? Era uma prancheta. Era uma prancheta. Mas foi legal demais. Eu lembro do dia que saiu o resultado e tudo, que eu ouvi no rádio. Eles liam os nomes das pessoas que tinham passado e tudo, depois saiu no jornal. Eu até guardo esse jornal até hoje lá em casa. Eu tive um susto, eu tenho esse jornal também. Eu tive um grande susto, porque eles inverteram a lista. E foram falando nome, o meu nome não era falado. Lá nos finalmente falaram meu nome, mas é que eles inverteram a lista. E eu, assim, passei por todo o constrangimento de achar que eu não tinha sido aprovado. E aí a experiência com o INSEC, Solange, como é que foi para você lá? Assim, foram 2 anos, né? De uma demanda muito grande, em que nós tínhamos disciplinas que as pessoas hoje têm pavor, que eu não sei se você sabe.
Hoje tenta-se facilitar muito o curso de engenharia, infelizmente. Eles estão querendo reduzir carga horária, mudando o nome de disciplina. Está como é que fala? De forma a tornar a engenharia mais acessível. É algo que eu não consigo compreender muito. Entendeu? Acaba que abaixa muito o nível. Muito, né? e é o que já está acontecendo. Mas nós não podemos, porque hoje tudo que se fala, a gente tem que tomar ter um pouco de cautela para continuarmos sociáveis. Então, o curso ele puxava muito em cálculo, geometria descritiva, físicas, né? E aí foi. Então, toda aquela experiência que nós passamos, ela nos exigiu muito e nos preparou para o que viria depois, né? Que foram os 2 anos básicos lá e depois 3 anos profissionais aqui, na área central, onde era a antiga escola de engenharia. O que te agradou mais? Sair do ISEX e vir para cá? Ou você achou que lá do ISEX era mais prazeroso do que aqui no curso de profissionalização? Cada um tem as suas vantagens e desvantagens. O campus é muito interessante, né? Eu ia de ônibus para lá no primeiro momento, depois que arrumei umas caronas e tudo. Mas era muito agradável ficar lá. Apesar de ser aquela primeira aula lá de cálculo, era num auditório imenso, o professor falava no microfone, tinha milhões de alunos e tudo, mas eu curtia muito o fato de estar no campus. Eu achava mais agradável do que ficar aqui no prédio aqui da Contorno. Agora, em termos de aprendizado, é estranho isso, porque na época, algumas matérias, eu não via sentido nelas, tipo mecânica racional. Mecânica racional, para mim, era a matéria mais irracional que tinha Eu também tinha essa impressão. na escola. Eu pensava, gente, eu não estou entendendo nada. Para que serve? Onde que eu vou aplicar isso? E hoje não, muito depois, assim, eu percebi a função da mecânica racional para abrir o raciocínio da gente. Justamente para você abrir, para você voar e conseguir até ter outra noção do que é engenharia e tudo. E então, com o tempo passando, lá do ISEX eu fui super bem em cálculo, fui super bem em estabilidade, fui pior em mecânica dos solos, fui pior em materiais de construção, eu achava... Era uma coisa que parece que já estava me voltando para o cálculo estrutural, porque quando eu formei, eu acabei entrando no cálculo estrutural. Mas... Então é isso, eu gostava demais do ISEX, de almoçar lá naquele bandejão, de conviver com os alunos da física, que eram pessoas mais velhas, interessantes e tudo. E aí depois, quando a gente veio para cá, além de ser aqui no prédio, mais dentro da cidade, tudo, era uma sensação de mais profissionalizante, quer dizer... A gente tinha deixado um pouco aquele lado mais acadêmico, de estudante, que é uma coisa mais leve, né? Um pouco na vida da gente, e já entrando mais na área profissional. E aqui na escola, na trajetória, você fez outro grupo de amigos ou manteve a mesma turma? Nova turma, como é que foi a história sua com relação com os colegas aqui dentro da escola de engenharia? Não, com os colegas foi mais ou menos a mesma turma. E tinha um grupo, na verdade, tinham poucas mulheres na minha turma e tinham mais homens, mas nós fizemos uma turma muito unida. Então, nós éramos assim umas 10 pessoas que a gente estudava muito junto e, inclusive, viajava junto às vezes, tinha um colega que tinha uma fazenda em Esmeraldas, a gente ia muito para a fazenda dele. E até teve uma dessas idas, choveu demais e a gente ia voltar num domingo e na segunda-feira tinha uma prova com o professor Aécio,
que nem era meu professor, não, mas era professor de alguns colegas que nós estávamos juntos. E nós atolamos na estrada. E foi uma viagem dificílima. Nós acabamos chegando aqui já quase de manhã na segunda-feira. E aí os colegas foram direto para a escola e imploraram para o AES para poder fazer essa prova outro dia, porque estava todo mundo estressado. Então, a gente viveu muita coisa boa também nessa época. E o AES era um professor super acessível também, muito legal, mas ele falou, não, vocês vão ter que... Aécio Lira? Ou era outro? Dava aula de resistência ou de... Eu acho que era o Aécio Freitas, né? Aécio Lira. Não sei se tinha outro. E então a turma foi muito boa e com ela eu fiquei até formar. E curiosamente, na formatura, tinha um colega que era de sala, que era o Eduardo Shoa, que foi até nosso colega no Santo Antônio também. E o Eduardo tinha sido meu colega desde o grupo no Instituto de Educação. Então, na formatura, a comissão lá de formatura falou, cada moça, cada mulher que for ganhar o diploma, vai ser um colega que vai levá-la. Porque como éramos poucas, então vai levar até aquela subida da escada e tal. Aí o Eduardo falou, não, Solanginha, eu que vou levar, eu faço questão e tal. E aí, na época lá, ganhava uma flor, os rapazes pegavam uma rosa vermelha, entregavam para a gente subia lá e tal. Então foi muito legal. Em outras palavras, hoje tem um movimento que ele fala sobre a mulher engenheira. Tem um movimento fortíssimo nessa área. E eu tenho amigas engenheiras que não concordam com esse movimento, porque elas falam que elas não precisaram, em hipótese alguma, porque elas nunca tiveram qualquer dificuldade na escola, nem profissionalmente. E o que você tem a dizer a respeito disso? Como é que foi a sua trajetória como mulher na escola de engenharia? Pelo que eu estou vendo, o pessoal tinha muitos cuidados com você e com os colegas, né? Como aconteceu com a minha turma? E aí, profissionalmente, teve alguma dificuldade, alguma diferença? Não, nenhuma diferença. Até quando eu formei, eu tinha feito estágio, porque eu fiz 2 anos antes de formar, eu comecei a fazer estágio em escritório de cálculo. E era um escritório menor aqui em Belo Horizonte, e no último ano desse estágio, quer dizer, faltando 1 ano para formar, esse escritório foi terceirizado no escritório grande que era a Engevix, que era uma empresa, na época, era uma empresa que disputava com a Leme, com a Ceebla, tinham algumas empresas na área de cálculo estrutural que dominavam o mercado, né, aqui. E aí nós fomos desenvolver um trabalho lá na Engevix e eu fui como estagiária. E aí conheci todo mundo e era exatamente o que eu queria trabalhar. Eram obras grandes, eram barragens, era linha de tesouras da Cesita, eram obras grandes. E aí, quando eu formei em dezembro, alguns da minha turma e outros engenheiros, nós resolvemos fazer uma viagem para a Europa. E fizemos uma viagem longa, de mais de 40 dias. Éramos 11 pessoas. Nessa viagem? Hã? Pazini, aquela Não. E aí nós fizemos essa viagem para a Europa. Tinha gente da escola, mas tinha também de outras. Tinha gente da FUMEC, tinha gente de outras escolas. Eram amigos, assim, que foram chamando. Nessa viagem até nós éramos 11 pessoas e eram 3 mulheres e 8 homens. E também zero de problema, pelo contrário, nós fomos super bem tratados. E então, quando eu formei, eu lembro direitinho, eu cheguei, era véspera de carnaval.
e que a gente viajou janeiro inteiro, chegamos em meados de fevereiro. E a minha mãe falou assim, olha, tem uma pessoa da Engevix que não para de ligar para cá, que é demais falar com você e tal. E aí eu liguei para... Era o doutor Michel, que era diretor lá, Michel Micalaros. E aí eu liguei para ele falou assim, ó, estou atrás de você para você vir trabalhar aqui, que eu quero demais te contratar, que você já formou e tal. Aí eu falei, não, estou chegando de viagem, tem o carnaval agora. Ele falou, então, quarta-feira de cinzas, eu quero te ver aqui a partir de meio-dia. Que ótimo. Você vem com sua carteira de trabalho, que você vai ser contratada e tal. Que tranquilidade, Solange, que oportunidade. Então foi muito legal. Foi muito legal. Foi uma... Você ficou lá há quanto tempo na Engevix? Eu fiquei 13 anos na Engevix. Trabalhei lá de 79 até 91. E saí porque, infelizmente, teve uma crise da engenharia nessa época e não tinham mais essas obras boas e grandes que a Engevix se dedicava a trabalhar. Na época, era o governo do Nilton Cardoso aqui em Minas. E a gente o último projeto que eu trabalhei foi de barragem de manutenção de rio. Não era nem de geração de energia, não. Era só de manter o nível do rio. Na área, era no Jequitinhonha, uma área muito seca. Então, precisava de fazer essas barragens para o lago do rio ficar sempre funcionando. E aí eu fui mandada embora da Engevix. E por mais que eu achasse que não era por competência, porque eu tinha ficado lá 13 anos e nunca fui chamada atenção, assim, né, de algum erro, alguma coisa, mas a gente fica num sentimento meio de incompetência, né? Porque quando é mandado embora. Mas era uma época mesmo que não tinha, tanto que eu depois disso eu fui atrás de colegas, tinha um colega que trabalhava na Andrade Gutierrez, tinha colegas em outras áreas da engenharia, eu levei currículo, fui atrás e não teve jeito de trabalhar mais como nessa área de engenharia de cálculo. Nós vamos voltar aí, voltando um pouco para a escola, o que tinha de prazeroso aqui na escola? Assim, com os amigos, o que tinha de destaque aqui? Algum professor, alguma matéria que te dava prazer? Para dizer a verdade, o que dava muito prazer era quando a gente saía daqui e ia para o Mercado Central. Ia para o Mercado Central no sábado de manhã com a turma, comer fígado acebolado e tal. Mas tinha algumas matérias que eu gostava muito. As matérias todas ligadas a cálculo e tudo, eram as que eu mais gostava. O meu professor de cálculo foi o Otto. Concreto, Mendonça, não foi, né? não? Concreto. Concreto, E eu gostava demais dele, achava ele muito bom, muito... Ele não quis aposentar, não. Até há pouco tempo ele estava na escola, É Solange? mesmo? Ele era ótimo professor. O Estevinho também era de estabilidade, né? Professor de estabilidade. Isso. Era muito bom. O Estevinho estava recém-formado e dando aula aqui, né? O nosso curso, ele tinha Ciências Materiais 1 e 2. Depois Estabilidade 1 e 2. Depois mudou o nome de Estabilidade. Hoje eu conversei com o Marcos Gervásio aqui, entrevistamos ele, e ele lembrou, ele falou, não, Teoria das Estruturas, então mudou o nome, entendeu? Mas tinha essa disciplina de estabilidade na nossa época mesmo. Era estabilidade. Era uma disciplina muito agradável. O professor de estabilidade era o Bernardino. Eu lembro dele. E ele era excelente. Excelente. Mas tudo passa, né? E a Cotec? Vai a sua memória de Cotec? Eu não tinha muita afinidade com a Cotec, não. Cotec é de cooperativa que vendia os livros, né? Você sabe o que eu estou falando? Porque ela vendia discos, né? E tinha fila em qualquer
festividade, possibilidade, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, para você entrar, na verdade, tinha fila para você entrar, de tanta gente para comprar. Porque vendia livros, romances, livros técnicos, discos, né? Então, tudo isso atraía, máquinas calculadoras, material gráfico, tudo isso, né? Era uma relação muito boa. Solange, eu vou chamar aqui agora a presença do Lázaro Antônio Borges, Donizete Borges, porque ele é vice-presidente da associação, você já o conhece. Por favor, Lázaro, eu preciso da sua presença aqui. Sem ele, nós não teríamos tanto alcance nesses projetos, ele tem nos ajudado bastante. Boa tarde, pessoal. Tenho que agradecer a Solange ter vindo aqui nessa entrevista, porque é um projeto nosso que o CREA está patrocinando, sempre tem que lembrar isso, porque sem o patrocínio do CREA a gente não teria estrutura para fazer essas entrevistas. São 8 entrevistas, foram escolhidos 8, é bom lembrar, né, Bernardo? 8 engenheiros formados aqui na Federal e que tem história para contar. Hoje veio o presidente do CREA, veio você, te agradeço muito, é importante isso, você tem uma história muito boa, comecei a ouvir aqui. Você começou, naquela época que eu também, o Bernardo começamos, em 74. Ele entrou em 78, 74, junto conosco. Ah, foi? Só que ele era da mecânica. Ah, tá. E pegamos épocas boas e épocas ruins da economia. Eu acabei de escutar você falar que você pegou uma época de crise na engenharia civil que a gente já vinha tendo na indústria, na mecânica, na elétrica, essa crise já vinha. Deixa eu te perguntar para ela, como é que foi a sua superação depois da Engevix? Olha, eu acabei entrando numa empresa de automação industrial que era de um conhecido, de um amigo meu. Tinha feito CPUR com meu marido e tudo, e ele precisava de uma pessoa lá. Na época, ele desenvolvia um sistema de venda de passagens na rodoviária, que era uma maquininha. E até a Aviação Gontijo, que era parceira dele nesse desenvolvimento. Então, ele estava precisando de pessoas na área comercial. E aí, como eu falei com ele, eu não quero ficar parado, eu quero trabalhar e, infelizmente, na área de engenharia está sem campo. Aí ele falou, então vamos tentar aqui na área comercial. Mas eu não me dei bem na área comercial. Na verdade, eu brinco que eu não consigo vender nem papel Chamex, que é uma coisa super conhecida, que todo mundo precisa. Demanda, né? Tem gente que não tem, eu não tenho esse perfil. E aí, o sogro dele trabalhava nessa empresa também e se dispôs a me treinar para ser gerente administrativa e financeira dessa empresa. Então, foi o que eu fiz, eu aprendi lá, e esse meu tutor lá, que era o Dr. José, uma pessoa extremamente inteligente, competente, me ensinou muita coisa nessa área. E ele brincava comigo, ele falava assim, o curso de engenharia civil tem essa vantagem. Através dele você pode fazer a partir dele você pode fazer qualquer outra coisa. Muito importante você falar isso. Então, eu entrei depois como gerente administrativo e financeiro nessa empresa e lá eu trabalhei por 7 anos. Era uma empresa boa de trabalhar, apesar de ser uma empresa familiar, eram 2 irmãos que eram sócios e tinha muita dificuldade financeira, porque vendia serviço e quem vende serviço só recebe depois do serviço pronto. Então precisa de ter um capital de giro para poder ir desenvolvendo ali, né? E na realidade eles não conseguiam fazer esse capital de giro e tudo, então foi ficando muito difícil ficar lá. Eu já tinha 2 filhos, já tinha uma série de compromissos e por ser um cargo de confiança,
Muitas vezes eu ficava sem receber, porque Exigia muito também. exigia demais, mas isso não me incomoda, não, porque eu sempre curti muito trabalhar e eu gosto muito de desafio e tudo. E aí eu tive um oferecimento lá da BH Trans, que na época o trânsito estava sendo municipalizado, e aí precisava de uma pessoa para gerenciar a parte de multas de trânsito, porque as multas até 98 eram processadas pelo Estado, era o Detran que era o responsável pelas multas. E com o Código de Trânsito Brasileiro, que entrou em operação em 98, o trânsito foi municipalizado e a responsabilidade passou a ser do município. E a BH Trans era uma empresa de economia mista e tudo, mas ligada ao município. E aí precisava de uma pessoa para iniciar essa parte toda de processamento de multa de trânsito. E aí eu me chamaram para fazer um teste, eu disputei lá com 3 pessoas e acabaram me escolhendo para ficar lá. Mais uma vez um desafio, né, Solange? Mais porque um é uma desafio. outra atividade totalmente fora do que você está E gigante, né? Esse gigante. Um sistema porque desconhecido sendo implantado, né? Tinha que primeiro decorar o Código de Trânsito Brasileiro, né? Que era E na realidade, a Constituição de 88 passou muitas coisas para os municípios, e os municípios foram adiando para regulamentar, né? Para regulamentar. E até hoje tem problema, você sabe disso. Água, luz, essa questão toda aí de energia municipal. E, de repente, o município não assume, vai empurrando e o Estado vai tomando conta. E essa questão do trânsito, eu lembro quando foi esse período aí. Foi em 98 a implantação dessa parte das multas. Foi a época das primeiras eleições em Belo Horizonte, né? A primeira eleição direta foi em 95, depois em 98 já era o governo... Era o Patrus, né? Começou com o Patrus. Começou com o Patrus, aí já era o Célio, o doutor Célio. O presidente, na época da BH Trans, quando eu entrei, era o Carlão. Era o Carlão indicado pelo... Carlão, que era do PT, era professor e tal, mas foi o melhor presidente que nós tivemos, porque ele era humilde o suficiente para parte técnica. Ele não dava palpite, né? A parte técnica ele entregava para a gente, sabe? E tem até um fato muito curioso, que depois que eu implantei os blocos de autuação dos fiscais, o relacionamento com correios para emitir notificação, com os bancos, foi um trabalho muito legal. E então a gente fazia distribuição dos talões de autuação para os fiscais. E tinha alguns, tipo o presidente da empresa, ele tinha direito a ter um talão, porque ele era um agente de trânsito. E aí, depois de um certo tempo, acho que uns 6 meses, eu rodei lá uma função do sistema que cobrava daqueles agentes que não estavam fazendo autuação nenhuma, para a gente saber o que estava acontecendo, se ele estava com dificuldade e tal, para fazer uma reciclagem. Apareceu ele lá, né? E aí eu mando para o Carlão. O bloco do Carlão estava intacto, ele não tinha feito nenhuma autuação ainda. Aí eu mando para o Carlão me chama um dia na sala dele. Aí eu vou tremendo, né? Porque eu falei, o que será que aconteceu, né? Aí chego lá, tá o Carlão morrendo de rir, com o talão e a minha circular lá na mão. Notificação, assim, doutora, o que quer dizer? A senhora agora está me cobrando fazer autuação? Aí, não, Carlão, isso aí é o sistema, pus a culpa no sistema, né?
Ele morreu de rir, falou, não, você está muito certo. Aí fez uma dedicatória para mim, lá no documento. Te devolveu o bloco. Me devolveu. Solange, então, você saiu da escola, entrou direto no cálculo estrutural, depois você foi trabalhar no setor industrial e depois você foi para a área pública, também com sistemas, não é isso? É. Dando a segunda etapa, comercial, e depois essa parte de, hoje a gente chama muito de tecnologia da informação, né? Processamento, otimização de dados, compilação de dados. Você foi até quando nessa área? Eu fui, você fala da BH Trans? Até 2016. Aí, em 2016, mudou a administração também, entrou o Calil e entrou um diretor para a BH Trans que, por algum motivo, a gente não combinava profissionalmente. E aí na verdade, eu entrei na BH Trans como recrutamento amplo, não era concursada, porque lá era necessário fazer concurso para ser da área operacional. Mas como a minha área era uma área de muito delicada, porque mexia com dinheiro, eles não quiseram ter ninguém concursado, porque o concursado para ser mandado embora tem muita burocracia. E aí eles acharam que, vindo uma pessoa de fora, seria mais fácil se tivesse algum problema e tal. Graças a Deus não tive problema nenhum, mas esse diretor resolveu, não gostava muito de mim e tudo, me mandou embora em 2016. Solange, você tem uma história bonita. Não, 2017, em janeiro de 2017. Ficar tanto tempo num local complicado, ao trânsito, tem que ser um grande trabalho. Isso eu posso te falar, que eu conheço a prefeitura. Você ficar praticamente quase 20 anos, né? Fiquei 18 anos. 18 anos. Na BH Trans? Na BH Trans. Porque aqui nós temos a nossa diretoria, a Maeli, que trabalhou muito tempo, você sabe, na SLU, e outro dia ela foi homenageada. É um trabalho difícil, né, Bernardo? Sim. Pegar uma área específica, porque é muito específica. E foi pelo fato de você ter feito um grande curso de engenharia civil que te levou a fazer isso. Que permitiu que ela... Eu não tenho dúvida disso. Pra você ter uma ideia, quando o meu filho mais velho, ele sempre quis fazer economia. Desde pequeno não, mas desde segundo grau, desde científico, ele falava que ia fazer economia e tudo. O meu filho mais novo tinha dúvidas. Aí o meu marido é arquiteto e eu sou engenheiro. E um dia o Rodrigo me perguntou, falou, mãe, eu estou numa dúvida, eu estou achando que eu quero fazer engenharia. Eu falei, faça engenharia civil, Rodrigo. Porque se você quiser qualquer outro assunto, você tem a base. Tanto que ele fez vestibular para engenharia civil na Federal e fez ambiental na PUC. E até passou nas duas e tudo e optou por ficar na civil na Federal. E com ele aconteceu muito parecido comigo. No início, ele não entendia muito por que ele estava aprendendo integral, por que ele estava aprendendo derivada. E ele foi meio mal assim, no início do curso. E eu tive um colega lá do Colégio Santo Antônio, Raul Neuschwander, que você lembra dele, que ele fez engenharia civil na PUC. E ele tinha um escritório de cálculo pertinho lá de casa. Aí um dia eu estava fazendo caminhada e encontrei com o Raul. Falei, Raul, você não está precisando de estagiário no seu escritório? Porque meu filho está fazendo engenharia, ele não está sabendo aonde que ele vai aplicar as matérias que ele está aprendendo e tudo. Ele falou, estou precisando demais, pode mandar ele lá. E aí o Rodrigo trabalhou com ele lá quase 2 anos. E aí ele falava comigo, falou, mãe, agora que eu estou entendendo onde que vai, o que eu estou aprendendo. E depois saiu da escola, hoje, graças a Deus, está super bem. Eu não sabia que seu filho tinha estudado aqui, não, então ele é ex-aluno também. Na verdade, tudo que se trabalha em nível de projetos, nós temos que dar as soluções, que é a partir do projeto e também a solução da execução. Então, todas elas, no processo de tomada de decisão, tanto em projeto quanto operação, execução, você tem que trabalhar o seu raciocínio, tomada de decisões.
E o raciocínio analítico ajuda muito, é o que nós temos, né? Então, até que quando você vai mexer com o sistema comercial, você trabalha com o sistema, com a lógica analítica e com a habilidade com números. Quando você foi lá para o TI, que hoje é TI, tudo é TI, mas na época não tinha essa definição de tecnologia da informação como tem hoje, essa conceituação, essa formatação, você estava ali num processo quase que empírico, né, Solange? Montando uma estrutura de controle de multas, quer dizer, você montou exatamente por essa habilidade do analítico e a segurança que o profissional tem. Eu vou fazer um pequeno intervalo agora, viu, de alguns minutos, nós retomaremos daqui a pouco. Bom, nós estamos recomeçando aqui a nossa entrevista com a colega engenheira civil Solange Montezuma. Estamos aqui no Centro da Memória da Engenharia, conforme já foi colocado. Esse projeto, muito bem lembrado pelo Lázaro, é um projeto, é um chamamento público do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-MG, é patrocinado por ele. E nós estamos na 4ª edição. Dando prosseguimento, eu vou continuar explorando aqui o histórico da colega Solange, porque ela trouxe aqui toda uma memória de ascendência profissional, as experiências diversas, e pelo que nós estamos entendendo aqui, Solange, o engenheiro ele tem várias áreas de atuação. Né? Exatamente. E tudo depende da oportunidade. Eu, por exemplo, comecei pretendendo trabalhar com cálculo estrutural. Subitamente, por um óbito na família, eu tive que assumir uma empresa de medições da família, de topografia, e eu não tinha a menor intenção de atuar nessa área. Mas foi assim um start na minha vida profissional, inclusive econômica, porque foi uma grande oportunidade, muito trabalho e muita responsabilidade de uma área que eu nunca pretendi trabalhar. Na sequência, eu continuei atuando. Foi curioso porque você se deu muito bem com as empresas onde você atuou. Eu tive 2 experiências com 2 empresas e fiquei um pouco assustado com a questão, talvez, da falta de ética de colegas profissionais. Então, eu trabalhei em uma por muito pouco tempo, porque eu nunca imaginei ter ciúme de colega pelo que você faz, mas teve. E aí começou a ocorrer um boicote, né, da imagem. Depois eu migrei para outra, aí apareceu um outro colega que era extremamente prepotente e ele tratava os engenheiros da pior forma possível. Então, nessas 2 experiências, eu cheguei à conclusão de que eu não seria mais empregado. Eu não queria isso para mim. E assim aconteceu, felizmente. Eu nunca tive perfil para atuar em empresa que não fosse minha. E eu mudei totalmente a minha trajetória profissional. Então, Solange, você com um perfil muito distinto, porque você até agora você já colocou 3 áreas de atuação. Uma na parte de cálculo estrutural, depois você colocou a questão comercial, e você saiu muito bem, porque você durou bem nesses trabalhos, né? E depois você teve uma outra atuação na área de programação, de logística, de dados, que foi na BH Trans. Alguma outra experiência correlata que você teve, que você poderia nos colocar aqui? Sim, eu tive... Quando eu saí da BH Trans, que foi em janeiro de 2017, eu fui convidada para ser consultora de uma empresa em Contagem. E essa empresa prestava o mesmo tipo de serviço que eu realizava na BH Trans, que era a parte toda de processamento de multa de trânsito, mas só que ela era uma empresa privada que prestava serviço para municípios de Minas e da Bahia. Então, lá era um outro software que a gente tinha de processamento de multa. Esses softwares de processamento de multa, eles têm que ser muito específicos, porque são muitos dados, e dados que tem que ter o banco de dados, que é o Código de Trânsito Brasileiro, tem que ter o banco de dados dos condutores, dos proprietários de veículo,
das contas bancárias. Então, tem muita... São softwares muito pesados e muito específicos. E na BH Trans era tinha sido desenvolvido pela Montreal Engenharia, e nessa outra empresa, que chama GCT, era um outro software que eu também aprendi, que depois teve uma evolução enorme, que ligaram esses dados de multa de trânsito para a internet. Porque a Prodende, que é a processadora de dados de multa do Estado, ela migrou toda também para a internet. Então, no final desse trabalho, que eu fiquei lá de 2017 até 2019, e aí, no final, a gente já estava processando online as multas. Chegavam os autos de autuação, a gente já fazia consistência, já emitia notificação, tudo online, porque a comunicação com o computador da Prodenge já era direto. E tem também um sistema eletrônico, né, de multas que chegava direto lá, né? Eu paguei 18 multas, tá? Só para você ter uma ideia. É mesmo? Uma velocidade que não ultrapassou radar? 70 km por hora, porque eu tenho obras em Betim. Mas o permitido é 60, né, Bernardo? Mas é porque é muito difícil, você acaba ultrapassando aí um pouco, mas acontece. Mas por tudo isso, então você atuou nessa área? Então eu atuei nessa área de novo, continuei nessa área e foi muito bom também, foi uma outra experiência, porque era uma empresa menor assim, comparada com a BH Trans nessa área, mas eram pessoas, lá eles faziam todo tipo de trabalho, inclusive digitavam os autos de infração que vinham de Bom Despacho, da Bahia, de Feira de Santana e tal, digitavam e faziam toda essa parte do processamento. Para cidades menores era importante não errar, né? Porque se errar numa cidade menor, o desgaste... Não, é um problemão. E o prefeito, época de eleição, então os prefeitos ficam melindrados. Alguns até mandavam dar uma suspendida. Não vão ser tão rigorosos e tal. Mas o bom é que a parte de radar, por exemplo, não tem interferência. Porque o aparelho está lá, ele está registrando, independente se é época de eleição, se é o carro do prefeito ou não, né? Então, lá eu fiquei até meados de 2019. Paralelamente, nessa época, eu prestei serviço também de perícia na área de engenharia para o Tribunal de Justiça. Porque no Tribunal de Justiça são dois lados. Tem os peritos que são pagos por quem está entrando com o processo, e tem aquelas pessoas pobres que não têm como pagar a perícia. Então, tem um grupo de peritos que é pago pelo próprio tribunal, valores irrisórios, quase que o deslocamento que você faz para ir nos locais e fazer a perícia. E me interessou muito, porque no início, quando eu comecei, eu fiquei pensando, falei, gente, as pessoas, os pobres, sobretudo, são muito sacrificados mesmo, né? Porque vou dar um exemplo aqui de uma perícia. Tinham várias casas construídas abaixo de uma linha de transmissão da CEMIG. Aí, uma dessas casas simples, né? Não são barracos, mas são casas simples, de alvenaria e tudo, mais simples. E um desses moradores quis fazer um segundo andar. E aí, a CEMIG entrou numa ação contra essa pessoa, alegando que era muito perigoso construir debaixo de linha de transmissão, porque podia ter um raio, podia cair um raio na cabeça, na casa dessa pessoa, destruir isso e tal. Então, embargou a obra da pessoa. Aí a pessoa entra na justiça, não tem como pagar perito, não tem nada, e aí a gente, são esses peritos que são voluntários, vamos dizer assim, são designados para ir lá nesse local.
E aí eu fui nesse local e fiquei impressionada, porque tinha, assim, milhares de casas. Não era uma nem duas, eram muitas casas construídas já debaixo dessa linha de transmissão. E a CEMIG permitiu. Permitiu. É, muito estranho. E agora esse cidadão lá, ela implicou e não podia. Aí eu tive que entrevistar as pessoas, os moradores, todos ao redor, para poder fazer a perícia. Eu tinha que responder as perguntas dos advogados de ambas as partes, tanto da CEMIG quanto do cidadão. E uma das perguntas era essa: já aconteceu algum caso de algum raio ter caído aqui nessa região? Aí o meu trabalho era esse, ir perguntando para as pessoas se tinham caso. Você não recebia nada da CEMIG? Não, eu recebia do tribunal. Era independente o seu trabalho? Era independente. Interessante. Aí o tribunal depois pagava assim R$300, sabe? R$150, dependendo da perícia. Acho que o que eu recebi mais foi R$600. Mas para mim valeu a pena, porque eu tive uma noção do que as pessoas passam que eu não sabia. Então esse era um caso. O outro caso foi esse caso, então eu fiquei deprimida com ele, porque era uma mulher que tinha 3 filhos, adultos já, os 3 filhos excepcionais, assim, com alguma síndrome, alguma coisa. E ela tinha uma casa numa região ali, paralela a Cristiano Machado ali, uma casa que estava condenada, que ia cair. Aí tiraram essa mulher dessa casa e construíram uma outra casa para ela, num lugar mais que não tinha problema, bem na região onde ela morava. E uma casa relativamente boa, com quartos, com banheiro. A mulher reclamou demais que o teto era alto, que ela não conseguia trocar a lâmpada, que o banheiro era grande demais, que não precisava de ser esse banheiro e tal. Mas o que ela estava reclamando é porque tinha um corredor que ela tinha alugado para um cidadão montar um bar. E esse cidadão era vizinho, fez tudo, era papel de pão que eles faziam, os contratos, as assinaturas e tal. E aí, esse cidadão que entrou na justiça contra ela, porque ela queria tirar ele de lá e ele não queria sair. Então, assim, é mundo cão, sabe? É mundo cão, cada coisa horrorosa. Depois tinha um outro que era briga de 2 irmãos, sabe? E o que mais me impressionava nisso tudo era que, quando eu lia o despacho do juiz, a impressão que me dava é que o juiz sequer tinha ido lá. A impressão que eu tinha é que ele entregou isso para algum estagiário e o estagiário também não ia lá. E aí chamava um perito. Esse da briga dos 2 irmãos, não tinha como o perito resolver, não. Sabe, era um caso de juiz mesmo. O juiz é que tinha que dar o veredito dele. Aí lá eu trabalhei lá uns 3 anos, fiz algumas perícias, assim, esporádicas. Teve uma que o advogado reclamou de mim, que eu estava muito voltada para esse eu não sei se era da prefeitura ou se era da CEMIG, mas falou que eu estava parcial ao cidadão e não à empresa. Aí, quando começou a pandemia, eu falei, quer saber, eu vou alegar essa coisa de pandemia e vou parar com isso, porque não era questão financeira, não ia me alterar nada. E eu estava tendo muito desgaste com isso, sabe? Eram uns lugares horríveis, tinha lugar que eu tinha que ir com o Roberto, que eu tinha medo de ir sozinho. E você, então, fazendo curso de engenharia, você nunca imaginou atuar nessas áreas, né, Solange? Nunca. Engraçado isso, né? É tão diverso que você nunca pensa. A gente não sabe nem que existe isso, né? Mas essa segurança, ela vem da base que nós tivemos. Isso aí foi muito importante. Bom, passada toda essa etapa aqui, e agora, Solange?
Como é que está a situação? Você atualmente, se você tivesse que optar por uma dessas 4 áreas, você tem uma que você preferiria? O cálculo estrutural. Cálculo estrutural, né? Voltaria para... E olha que na época do cálculo estrutural não tinha software, não. Não tinha, não. A gente calculava com as tabelas na mão, corrigia desenho em cópia heliográfica. Os desenhos eram feitos com canetinha aqui, número 246, lembra disso? E quando errava, tinha que ou repetir ou limpar e raspava. E a gente, quando ia corrigir, eu lembro que eu ia corrigir, às vezes, muro de vertedouro, que tinha aqueles ferros emaranhados, tinha ferro para proteger o lugar dos parafusos e tal, né? Aquela armação super delicada. E era tudo nas tabelas, na máquina de calcular. E nos desenhos, eram 3, 4, 6 desenhos que a gente tinha que ir levantando olhando lá como é que era o corte, como é que era, e corrigia com lápis de cor. Certo era verde, errado era vermelho, e amarelo era alguma correção que tinha que passar por cima ali para fazer. Eu vou falar um negócio, Bernardo e Solange. O curso de engenharia, você falou no início, vestibular no Mineirão, era o curso mais difícil de passar. Hoje todo mundo quer fazer medicina e outros cursos, mas na época, quem passava em engenharia, passava também em medicina. Por isso que nós tivemos grandes profissionais de engenharia na década de 70. 70, 80, depois começou a baixar. O Bernardo sempre fica preocupado com isso, inclusive lá no próprio CREA, né, Bernardo? Porque a engenharia, infelizmente, para nós, o nível da engenharia não é o mesmo que foi não é mesmo. na nossa época. Do meu filho, que formou em 2000 e sei lá quando, o curso dele foi muito inferior ao meu. Inclusive, tinha professores que saíam, por exemplo, no meio do semestre, iam fazer alguma viagem a trabalho e tal, depois não repunham as aulas, não. Então, ele ficava sem ter aquela matéria. E na nossa época, não. Na nossa época, primeiro que não tinha essa viajação de professores. Os professores quase não faltavam, né? E quando faltavam, depois repunham a aula. A gente cansou de vir à noite, ou vinha sábado e tudo, para repor a aula. Aqui na associação nós temos o professor Euler, o professor Adir, foram seus professores foram meus da época. Professores, foram. Estão aqui até agora com a gente, né? E eram grandes professores, que até hoje ainda estão no mercado aí. Ô Solange, o CREA é um sistema de fiscalização e que eu desconhecia. Quando eu entrei para lá e comecei a atuar, deu para entender a importância do conselho. Olha, tem tanto problema, sob o ponto de vista de obras feitas por leigos, de altíssimo risco. A questão curricular da formação dos engenheiros, a pressão, a quantidade de faculdades que abriram e a pressão para adaptar a estrutura curricular a quem entra na universidade, né, naquela faculdade. Então você vai baixando o conteúdo, exigindo cada vez menos. Acabou. Então, e o pior é que na nossa escola parece que está tendo uma menor busca de alunos também, pelo que eu fiquei sabendo, pelo curso. Então não está tendo aquela demanda que tinha. Então não tem mais um processo muito seletivo. Então a tendência, porque não está tendo procura, está mais fácil a ingressão e não pode exigir muito, porque o curso lá de baixo, o curso de ascensão, né? Os cursos intermediários de formação, a base exige menos, a faculdade exige menos. Então, eu tenho dúvidas com relação ao futuro dos nossos colegas profissionais. Faço votos que eles se estabeleçam pelo conhecimento, pela prática, né, para que nós possamos manter esse nível da engenharia. Não sei o que será o futuro, né? Agora, eu vou fazer uma interrupçãozinha aqui, vou chamar uma colega nossa,
que ela está aqui presente, a Miriam Fleury Frango de Carvalho. Você poderia se fazer presente aqui, por favor? Miriam, você é muito bem-vinda. Eu trouxe você aqui para você presenciar a nossa colega por essa história, porque a Miriam foi nossa contemporânea, colega de científico, né, Solange? Foi. Eu, Solange, Miriam e muitos outros colegas, que muitos vieram para o UFMG para fazer engenharia, outros economia, foram para a PUC, direito e outras áreas de atuação, né? E nós tivemos uma juventude muito prazerosa, não foi isso, Miriam? Nossa, excelente, né? E você deve ficar sabendo amigos. que a primeira amizade que eu fiz no Colégio Santo Antônio, e sentei no banco da quadra no primeiro dia de aula, eu me sentei do lado da Solange. Foi mesmo? Foi. Nós começamos a conversar já no primeiro dia, esperando o sinal da primeira aula. E eu tive o prazer de conhecer a Solange. E depois a trajetória, né? Nós fomos caminhando até descobrirmos parentesco distante. E ela, inclusive, esteve aqui na associação conosco durante um período. Sinto muita falta dela. E toda a diretoria sente falta da Solange aqui. E foi muito boa aquela passagem. O pessoal tem muita consideração por você. Muito boa. E a Consuelo mandou um abraço para você. Hoje ela viajou para o Rio de Janeiro, mas ela queria estar presente. Como a marcação foi súbita, e eu agradeço aqui mais uma vez em nome da associação e de todos, pelo fato de você ter se disposto a vir para aqui para falar da sua experiência profissional e da trajetória da sua vida. Ela tinha que viajar hoje, mas ela deixou um abraço e falou que quer muito estar com você novamente. Miriam, foi um tempo muito bom, não foi? Foi. Então, a primeira pessoa foi Solange, que você conheceu lá. Segunda foi eu, né? Porque você chegou perto de mim e falou assim, você não está me conhecendo? Eu fiquei olhando assim, né? Porque tinha quanto tempo que a gente não vê. Eu sou irmão do Eduardo, casado com sua prima. Aí eu, Bernardo, você que me lembrou, você que me reconheceu no colégio. Você lembra? O Colégio Santo Antônio ele tem uma característica que eu acho que valeu muito, viu, Solange? Que ele nos socializou muito. Nós temos uma relação de proximidade, de colegas, né? Nos promoveu muito e as oportunidades foram diversas. Como continua acontecendo quando nós nos encontramos. Até hoje nós somos sempre amigos. Um prazer. Todo mundo fica na maior felicidade, né? E o Frei Lário falou, né, com a gente lá, que assim, era de 5 em 5 anos, que parecia uma turma tão unida, tão alegre como era a gente. Ele isso eu não sei, não. Mas... Você lembra, Solange? Eu não lembro dele falar isso, não. Falou que de 5 em 5 anos parecia turma como a nossa. Integrada, unida, alegre, né? A gente participava de tudo, né? Era gincana, era isso, era aquilo. Viajava, todo mundo. Não, e basta dizer que até hoje a gente comemora tempo E essa formado, proximidade, ela aconteceu, Solange, porque realmente nós tínhamos esse ambiente que favorecia isso. Acho que até um pouco mais que numa escola de engenharia, porque é muito forte essa relação que nós carregamos. Você viu que na hora que a gente encontra, a maior felicidade, né? E esse mundo era mais calmo, não era? Vocês concordam comigo? Era um mundo mais calmo, mais poético, mais leve. Eu acho que o mundo hoje, nós estamos vivendo uma época muito contemporânea, com muita informação, muita tecnologia, e aí isso aviltou um pouco aquela pureza que nós tínhamos, né? Era uma geração pura. O Lázaro, por exemplo, é da mesma geração. Eu não sei como é que é a impressão dele com relação a essa inserção da tecnologia, quando nós demos um salto, fomos lá para frente, até na parte, por exemplo, dos nossos trabalhos. No cálculo estrutural, nós fomos parar lá na frente com o cálculo estrutural, porque, como você disse, era o beabá do cálculo estrutural, a máquina, uma combinação de programas em máquina HP, que já era alta tecnologia na época, né? Eu tinha no Texas, que era piorzinho. Então nós demos um pulo, porque hoje nós temos softwares que fazem esse cálculo. Mas isso, Bernardo, eu acho que é o lado ruim da história. Por quê? Porque hoje, o problema de hoje que eu acho é a superficialidade. Em tudo, nas relações, no conhecimento, nas informações. Você vê que hoje em dia as pessoas leem as manchetes.
Ninguém quer ler um artigo inteiro. Todo mundo lê a manchete e fica ali falando em cima da manchete. Na íntegra. E na minha experiência profissional, lá na BHTran, sobretudo, eu tinha um relacionamento muito grande com o pessoal de TI. Porque eles que desenvolviam os sistemas e tudo. O negócio deles era de uma superficialidade. Quando tinha algum problema que demandava um raciocínio, os jovens não conseguiam raciocinar. Isso compromete o resultado. Claro, claro. Porque toda vez que nós nos deparamos com a informação, tem alguma coisa para trás que eles não dão conta de lidar. Por exemplo, eu custei a me instalar no rotativo, que eu mudei de celular, e não consegui recuperar. Então, saibam todos. Se você for mudar de rotativo, não funciona porque você tem que dar baixa no rotativo anterior. Eu estava na Azul e passei para o rotativo. Custei a resolver entender do que se tratava. Coloquei o rotativo, TI, QR Code, paguei, não entrou. E você não consegue falar com eles. Exatamente. Então, eles não têm uma visão sistêmica de como que deve ter o retorno da informação. É daqui para frente. Então, você não consegue voltar e retificar nada. E isso está acontecendo demais na tecnologia da informação. Porque ela ficou restrita. Eu faço a programação, é daqui para frente. Se eu tiver algum problema que eu tiver que retroagir, impossível. Eles não conseguem. É igual o Uber. O Uber é assim. Se você cancela a viagem, você paga. Dentro de um período lá, se for faltando, sei lá, todos os minutos. Outro dia eu fui visitar a moça que trabalhou lá em casa, lá naquele hospital Risoleta Neves, que é lá longe, né? E aí chamei o Uber para ir embora. Chegou um Uber para mim, com o passageiro, tinha que deixar o passageiro no hospital, o passageiro tinha que descer de uma cadeira de rodas, porque ele não dava conta de andar. E eu fiquei lá esperando, até que chegou um ponto que eu falei, olha, eu não vou esperar, mas que aí ele descobriu que era no outro lugar, que era no pronto-socorro, não era onde estava, ia ter que dar uma volta. Eu falei, não, então cancela a viagem. Ele falou, não, cancela, me falou, cancela você, ô senhora, sei lá. Aí eu falei assim, não, eu não vou cancelar, porque se eu cancelar, eu vou pagar. Aí ele cancelou. Quando eu vi no meu aplicativo, eu estou pagando. É pouco. É R$ 4,73, mas é desaforo. Aí eu fui tentar falar com eles, não consigo. É a tecnologia da informação que não te dá acesso à contextualização. Quer dizer, o sistema está sendo formatado dentro do imaginário, como se as coisas não tivessem qualquer dificuldade. Mas quando você mexe com a parte humana, com a gestão do nosso tempo, as coisas mudam. É o que você falou lá. Isso está acontecendo, Solange, voltando aqui ao cálculo estrutural, eu recebi um dimensionamento de um muro, e esse dimensionamento veio com uma ferragem absurda. E aquilo foi copiado e colocado por exigência minha. Eu falei, não, eu quero um profissional acompanhando esse muro, já que nós vamos dividir o custo desse muro. Aquilo foi copiado exatamente como um sistema totalmente fora da realidade. Porque é o sistema, os sistemas estão assim. Porque eu vou aumentar o dimensionamento para não ter qualquer risco de problema, de alguma patologia. Está acontecendo isso, gente. A engenharia está se rendendo aos softwares e essa tecnologia da informação que ela vai programar de forma a não ter problema. Se não vai ter problema, elas superdimensionam. Então aí você suprimiu o conhecimento. Você suprimiu o conhecimento do dimensionamento, do seu conhecimento profissional para não exceder. Isso por um lado. Por outro lado, nós até discutimos aqui hoje, numa outra entrevista, você tem um viaduto que cai. Porque você faz um bloco que o bloco rompe e sobrecarrega algumas estacas, que é o caso do viaduto, esqueci o nome, Guararapes, né? Aquele lá da Pampulha. Aquele lá da Pampulha. E você depois não construíram o outro, né? Não. Ou seja, não precisava não construíram outro. Então, é isso que está acontecendo com a nossa engenharia. É temeroso. Isso é sério. Mas vamos em frente. Então, você voltaria para o cálculo estrutural. Foi uma época muito feliz. Muito feliz. Era muito trabalhoso, era muito trabalho. Levei muita coisa para casa.
A gente discutia muito, brigava muito, tudo profissionalmente, é claro. E eu tive ótimos instrutores, ótimos professores dentro do escritório. Inclusive, alguns já morreram. E assim, eu tinha um prazer muito grande em fazer aquilo, porque eu via que eu era produtiva e que tudo que eu tinha aprendido, eu estava colocando em prática. Sim. Então, foi uma época muito legal mesmo. Você faria hoje uma outra profissão? Teria interesse em outra profissão? Ou se você tivesse que fazer um novo curso, qual curso que você... Novamente, estudar novamente. Qual curso que você faria? Acho que eu faria história. É? Ou geografia. São áreas que eu gosto demais, assim. Eu tenho grande identidade pela engenharia. Eu repetiria engenharia, meu Solange. Não, eu não repetiria engenharia, Com certeza, não. gosto demais da engenharia. Miriam, nós temos um histórico aí, a Solange, de contemporaneidade, né? E eu me lembro quando você entrou para a Engevix. E a história da Engevix, ela começou e ela fechou totalmente, Solange? Fechou, em Belo Horizonte fechou. E ficou na época, depois das crises, né? Essa crise, essa primeira que eu fui mandada embora, foi em 91. Mas depois eu acho que teve, qual foi uma posterior, que aí ela mandou mesmo todo mundo embora. Dessas sazonalidades. Não, foi na época, no ano 2000, a crise voltou, né? Tenho certeza Ela que... vai e volta, né? Ela é cíclica. E aí fechou aqui, manteve o escritório de Brasília, manteve um escritório em Florianópolis, eu acho, porque tinha usinas lá funcionando e ainda em construção. Depois, na época da Lava Jato, a Engevix foi envolvida, né? Teve algum problema de... Eu não sabia. Não Estava no sabia? meio também. Teve uma diretoria lá que estava envolvida na Lava Jato. Hoje eu não sei. Porque, na realidade, a Engevix trabalhava para as grandes empreiteiras. Isso. Se as grandes empreiteiras se envolveram indiretamente... Elas envolveram. Isso mesmo. Mas na época foi citada mesmo, foi citado nomes, inclusive, de pessoas envolvidas. Solange, eu tenho feito um trabalho, que é um trabalho de conscientização, tanto voluntário, quanto pela Associação de Ex-Alunos, e também por toda a experiência que eu tive na UFMG como docente, e também no CREA. E esse trabalho é porque eu tomei consciência de que realmente não tem mercado para engenheiros como deveria ter. Porque não existe uma consciência da sociedade da importância da engenharia para resolver problemas, para evitar problemas também. O que você acha disso? Porque o mercado não contrata. Né? Nós temos hoje analistas que são engenheiros, que são contratados como analistas para não ter vínculo com o salário mínimo da engenharia, que é de 8,5 salários. Que eu acho meio absurdo, né? É absurdo, totalmente absurdo. Eu acho absurdo uma pessoa sair da escola com pouca experiência, porque o que eu acho pior hoje em dia da engenharia, de qualquer curso superior, é que o curso de graduação perdeu a importância. Hoje, se você não tiver uma especialização, um mestrado, um doutorado, você não vale nada. Todo mundo que sai da universidade com o curso de graduação é sempre pouco. É sempre pouco. O gestor está valendo mais do que uma graduação. Em qualquer área. Você faz tem que gestor ter de 2 anos, você está lá na frente. Tem que ter um mestrado, tem que ter... Então, eu acho que mais do que isso aí, Bernardo, eu acho que deveria ter um empenho, não sei se o CREA poderia ajudar nisso, eu acho que sim, de tentar uma melhoria no curso de graduação. Nós temos tentado, Solange. Eu, inclusive, atuei muito tempo na parte de educação no CREA com acompanhamento de estudos curriculares de faculdades que foram abertas. Eu não vou citar nome, mas teve uma faculdade que apareceu uma estrutura curricular
que 20% dela tinha conteúdo fraco de engenharia e 80% era tudo na área de gestão, de política, de religião, Militância. de psicologia, Esse é o de administração. Eu custei a convencer essa escola, porque nós temos que dar as atribuições profissionais. Então, eu acho que o sistema ele é falho a partir do momento que as escolas não formam o profissional com a visão, por exemplo, que as escolas de medicina formam. Os estudantes de medicina vão para o internato. Internato mesmo em hospital, internato rural, Senão e não vivenciam gradua. o processo. As escolas de engenharia, elas se limitam a dar o curso, a teoria, a prática, sem nenhuma aferição do conhecimento de fato daquele profissional. E quando você não desperta no profissional, ou no recém-formado, ou no formando, no engenheiro em formação, quando você não desperta nele qual é a área em que ele poderá atuar efetivamente, você está sendo omisso na questão. Então, o que o CREA pode ajudar, isso já foi discutido, e eu cada vez mais me empolgo nessa área, também como aqui na Associação de Ex-Alunos, e também pelos meus contatos sociais, eu sempre estou procurando promover a engenharia, divulgando a engenharia, do seu ponto de vista da extensão dela, da eficácia. Né? Então, quando você coloca isso, eu até convido a todos os engenheiros a terem essa opinião, a discutir essa questão, que a engenharia tem estado ausente. Os engenheiros não mostram realmente a extensão do trabalho deles. Pelo menos a engenharia que nós conhecemos, que nós tivemos acesso a várias faces da engenharia. Hoje eu tenho dúvidas, pelo que eu presenciei nas escolas, que isso ocorreu uma redução, sim, da amplitude das áreas de atuação. E uma coisa eu vou perguntar para você que trabalhou também na área jurídica. A OAB tem a prova de suficiência. A contabilidade também tem. Será que a engenharia vai chegar um momento que vai precisar disso? Precisaria, porque a OAB, por exemplo, só 20% que passa nas provas. Tanto em todos os estados quanto a nacional. Impressionante, né? 80% não vão. Nós vamos chegar no momento disso, né, Solange? Pois é, mas será que é por aí? Não sei, é um debate que está tendo na opinião Não, esse pública. debate existe, Solange. Tem. Porque eu acho assim, talvez o ideal fosse ter assim, um estágio obrigatório. Igual tem o internato rural na medicina, na engenharia poderia ter um estágio obrigatório. Tantas horas de estágio obrigatório em áreas de construção ou de áreas afins, né? Da de área planejamento, de da projetos. área que a pessoa quiser. Inclusive na área pública, Solange. Esse é o maior problema que nós temos, porque o segmento público não contrata profissionais de engenharia. É uma luta. Em alguns consórcios de municípios acontece essa contratação, tem equipe. Por exemplo, no Vale das Vertentes tem um consórcio lá que atende, de profissionais de engenharia, que atende os municípios da região, da microrregional, porque é Vale das Vertentes. Mas nós temos micro-regiões que não têm. Eu me lembro que eu atuei em 1996, quando eu desenvolvi essa metodologia de diagnóstico e de acompanhamento de prefeitos dos serviços públicos para infraestrutura urbana e rural, tinha um engenheiro para 20 municípios. E não era engenheiro de formação ampla, não. Entendeu? Eu acho que talvez esse outro ponto que você falou, da obrigação de, ao ser engenheiro, tem que pagar 8,5 salários mínimos, ninguém é contratado como engenheiro. Não só é com contratado. experiência. Nem empresa privada, muito menos empresa privada e nem empresa pública. Porque vincular salário mínimo a salário inicial de engenheiro, não dá, ué. Hoje foi contratado. Hoje tem uma outra alternativa que no passado eles chamavam de gatas, né? Que eram empresas de engenharia. Você lembra disso, dessa terminologia? Lembra, Lázaro? As gatas montavam uma empresa, o jurídico, né? E aí você não tinha mais profissional e tinha as gatas que prestavam serviço. Hoje está generalizado isso.
Já não tem mais aquela obrigatoriedade de contratação do profissional. Depende do talento, do sucesso dele, para ele prestar serviço para as empresas, que eu também acho justo, eu não questiono isso não. Agora, o que está faltando realmente é uma consciência da nossa sociedade a respeito da engenharia, porque ela é facilitadora. Hoje você tem um salário de médico, um plantão de R$4.000, Solange. Eu estava no Jequitinhonha há um tempo atrás dando orientação para o Fundo Cristão para Crianças, salário de R$19.000 de médico há 20 anos atrás, eu não tinha médico que fosse, não queria ir para o interior. Então, por isso que eles pagavam tão alto. Entendeu? Então, assim, não tem essa oferta de mercado, porque dentro da minha visão, é porque não tem conhecimento das vantagens da contratação profissional de engenharia. As pessoas não conhecem o resultado do trabalho. E cabe a nós, engenheiros, que somos sêniores, passar essa visão para a sociedade. Por isso que, inclusive, eu te convidei naquela época para você fazer um curso aqui conosco. E a Miriam veio, ela veio para a palestra, para o treinamento, trouxe uma turma bem boa para a área de conhecimento mesmo, né, do serviço. Eu achei que você fosse já falar naquilo, que aquilo que é alternativa para vocês. Porque já que não tem prova, que não exige cursos, currículos preparatórios, nada para se graduar na graduação, aquela alternativa de municípios eu acho a melhor. Realmente, nós vamos estender isso, que agora está entrando uma turma nova. Eu já fui convidado para uma micro-região para levar... Aquilo é que você vai alcançar o que você está querendo. Para levar esse conhecimento de engenharia pública, que ela tem uma visão muito extensa do serviço de engenharia em benefício da tomada de decisões, porque você facilita planos de governo e facilita planos diretores. Nós estamos terminando a nossa entrevista, eu gosto sempre de fazer um pouco de poesia nessa história, o motivo pelo qual eu chamei a nossa querida Miriam, porque se nós estamos tão próximos é porque, de uma certa forma, nós adquirimos essa proximidade pela nossa convivência social a partir de um colégio científico. E hoje me preocupa muito isso, porque nós não estamos tendo essa perspectiva. As pessoas estão ficando mais isoladas, mais individualistas. Demais. Cumprimentos não existe mais. As cartas já não circulam mais, né? O mundo ficou menos poético, já não tem cartas de ida e volta, né? Não tem conversa por telefone, vocês sabem disso? Coisa horrorosa. Jovens hoje não querem mais conversar por telefone. Eles só querem conversar com emojis, com simplificação das palavras. Não querem. Eu posso te ligar? Não, prefiro não. Vamos. Então, uma reunião virtual. Recentemente apareceu uma demanda para a associação. Me ligaram, entraram em contato, mas eles não querem contato físico, eles querem só virtual. Nós tivemos uma demanda agora que eu custei a conseguir a reunião presencial em um órgão público, que eu não vou citar nome, para discutir um projeto público. E eles forçaram para que a reunião fosse virtual. Eu consegui convencê-los e a reunião pessoal foi excelente. Eu fiquei surpreso com a qualidade e a organização desses profissionais. Lá tinha um arquiteto, uma engenheira, uma advogada e uma assistente social. Um espetáculo o trabalho deles. E nós não iríamos nos conhecer de fato. Finalizando a nossa entrevista, Solange, você tem alguma coisa para você sugerir para a sociedade brasileira, para os nossos governantes, para quem quer que seja, com relação à engenharia, essa pílula do desenvolvimento, que eu acho que a engenharia é uma pílula de desenvolvimento, mas ela não está sendo tomada. Você tem alguma dica, alguma informação para passar para a sociedade brasileira acerca da importância da engenharia, alguma coisa que vem te despertar, até pelas questões da gestão pública? Alguma coisa que você poderia dar esse recado aqui como uma engenheira sênior? O meu recado é o que eu passei a minha vida, né? O que eu vivi da engenharia, o que eu vivi a partir da engenharia e o exemplo que eu vejo hoje de um filho que é engenheiro e que entrou para uma empresa de mineração, de aço, hoje ele é gerente,
está dando super certo também. Com o curso da engenharia civil, ele abriu o horizonte dele. Então, o recado que eu acho que eu poderia dar é da engenharia ser considerada melhor do que é hoje. E ser valorizada e ser reconhecida mesmo como uma abertura da cabeça das pessoas para outras profissões quaisquer, ou outras atividades quaisquer que as pessoas queiram desenvolver. Que onde você vai tem engenharia, em tudo. Em tudo. Você tem engenharia na saúde, você tem engenharia na educação, você tem engenharia no lazer. No dia a dia você da tem gente, engenharia da casa. energia que você consome, você tem Engenharia engenharia é o na pilar. água, do abastecimento Ela é de o água, pilar. do alimento. Hã? Ela é o pilar. Tem tudo. Em tudo. Nos hospitais, na medicina. Você abre, Aqui hoje impressionante. já O elevador não dá No esse valor. elevador que a gente Elevador. sobe e desce dentro de Na casa. coleta de resíduos, Exatamente. Claro. no esgoto que você usa. Tudo. E não existe essa compreensão, Não. infelizmente. Lázaro, Não. você quer saudar a Solange, agradecer em nome da associação? Eu te passo a palavra. Solange, a gente te agradece muito, porque realmente fazer esse chamamento é importante para nós. Nós tivemos na diretoria uma relação de pessoas a ser convidadas. A diretoria toda gostou do seu nome, inclusive o Bernardo, eu e Consuelo e todo mundo. Obrigada. E te agradeço muito por você ter vindo. Eu acho que foi importante para nós seu depoimento.